Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos visitar o Museu Paranaense, que fica no Paraná, na cidade de Curitiba, na Rua Kellers 289. Nossa visita começa aqui, nessa praça tranquila. Estamos na capital do Paraná. Com construções do século XVIII e XIX, o centro histórico de Curitiba parece uma cidade do interior. E aqui estamos, o Museu Paranaense. O museu, dedicado à preservação da história do Paraná, é um daqueles lugares que fazem a gente viajar no tempo. Ele fica num edifício tombado que já foi sede do governo do estado. Bem-vindos ao Museu Paranaense. Esse que é o terceiro museu mais antigo em funcionamento no Brasil, o maior museu do Paraná e do sul do Brasil. Aqui nós podemos ver o busto dos fundadores do Museu Paranaense, o José Cândido Muricy e o Hermelino de Leão, que em 1874 vão ao governador e fazem uma solicitação para a criação de um espaço permanente onde pudesse ser guardadas as peças que participavam de exposições internacionais, dando origem a uma instituição cultural que seria marcante na história do Paraná. Em 1876, finalmente, eles conseguem ter a criação desse espaço, ainda um espaço bastante pequeno. Nós tínhamos ali 600 peças, né? Hoje temos mais de 400 mil itens aqui no nosso acervo. E esse museu vai se constituindo num grande espaço, onde se faziam bailes, onde se recebia o imperador quando veio visitar o Paraná em 1880 para a inauguração da Estrada de Ferro. Enfim, é um museu que estaria presente daí para sempre na memória dos paranaenses. Eu gostaria de convidar vocês, então, a conhecer um pouco do museu e ver um pouco das nossas exposições. Essa é a Sala São Francisco, a principal sala do Museu Paranaense, normalmente destinada a exposições temporárias. Aqui nós temos uma exposição sobre modas e modos, nesse momento. Os ambientes da exposição retratam a realidade de famílias abastadas do século XIX. A sala é uma cópia fiel, assim como toda a planta do prédio, de um palacete alemão. E foi construída entre 1828 e 1829, a pedido de Júlio Garmater, um tradicional pecuarista alemão que aqui morou com a família. Depois disso, o prédio foi sede do governo do Paraná e só em 2012 foi restaurado para abrigar o Museu Paranaense como conhecemos hoje. Essa sala, ela tem uma grande quantidade de madeira, serviu para diversas recepções. Aqui nós tivemos a presença de Getúlio Vargas quando ele visita o Paraná na década de 30, né? E aqui nós temos uma coisa bem curiosa. A primeira-dama do Paraná, de uma dessas épocas, né, entre 1950 e 55, que era a Dona Flora Munhoz da Rocha, aqui está representada nesse quadro, e o vestido que ela usa também faz parte da coleção doada que foi pela família. Ainda no andar térreo do palacete, podemos visitar outra exposição temporária, O Olhar de um Viajante, do artista tcheco Vladimír Kozák, que morou em Curitiba e registrou a paisagem e os índios brasileiros entre as décadas de 1940 e 1960. Ele veio para o Brasil em 1924 e veio para trabalhar como engenheiro em diversas empresas multinacionais de energia elétrica. Mas o que ele realmente gostava era de filmar, de fotografar, pintar. E isso ele tinha aqui uma temática muito vasta, que seria a cultura popular, a paisagem brasileira, os índios, principalmente, que era a grande paixão da vida dele. Ele viajava para o Brasil Central, para a região amazônica, documentando a vida cotidiana e rituais de diversos povos indígenas, os Kayapó, os Carajá, Urubu-Capor, foi até o Xingu. Então, tudo isso com muita dificuldade, pedindo carona. E ele, às vezes, ele escrevia para os amigos e dizia: "Estou indo em busca do desconhecido". Aqui no Museu Paranaense, ele faz parte de um movimento chamado Paranismo, que seria registrar a nossa paisagem. Então aqui nós vemos um pouco
aqui dos nossos pinheirais, da Serra do Mar, Curitiba, Foz do Iguaçu. Kozak foi apaixonado pelos povos indígenas e um dos únicos a registrar imagens de uma tribo quase extinta no estado do Paraná, os Chetás. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território paranaense era habitado por cerca de 200 mil índios, das etnias Caigangue, Guarani, Xocleng e Chetá. Hoje, espalhados em 28 áreas demarcadas, não chegam a 22 mil. Se não existissem museus históricos como o paranaense e pessoas obstinadas para pesquisar nossa história e preservar nosso patrimônio cultural, muita coisa seria perdida. Essa é a exposição Dinheiro em Honraria, em que o Museu Paranaense, numa mostra permanente, expõe parte do seu acervo. Nós temos aqui mais de 600 peças, das mais de 10 mil que compõem o acervo histórico de numismática do Museu Paranaense. Temos algumas coisas bastante curiosas. Aqui temos uma vitrine em homenagem a Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. Temos, inclusive, uma reprodução da sua mão, a mão da justiça, a mão do imperador, né? E uma coleção de medalhas e notas que mostram diversas fases da vida do imperador, desde jovem até a sua deposição em 1889, quando foi proclamada a República. Também temos aqui um acervo de notas e moedas do Brasil, né, que vão desde as mais recentes até as moedas e notas da época imperial e da época colonial. E também uma coleção de notas e moedas que compõem, né, de diversos países, inclusive algumas do antigo Império Romano, né, passando por, inclusive, algumas interessantes, como da época, né, em que a Alemanha teve aquela superinflação antes da Segunda Guerra Mundial, uma nota de mais de 10 milhões de marcos. Essa sala é uma homenagem a José Peón, um artista argentino que cunhava medalhas e veio para o Paraná em 1914, onde morou até falecer. Ele cunhou mais de 500 medalhas nessa prensa, sendo considerado o maior medalhista da época. A Biblioteca do Museu Paranaense possui um acervo de aproximadamente 8 mil livros, entre livros, periódicos e obras raras, muito procurada por historiadores e pesquisadores. Entre as nossas obras raras, nós temos esse livro da época do Império, com muitas madeiras nobres do Paraná. Mas a coleção que realmente chama atenção aqui no museu é esse jornal, o 19 de dezembro, que é de 1854 a 1890, onde os pesquisadores vêm encontrar todas as notícias provenientes da época. O museu disponibiliza ao seu público alguns periódicos, livros, mapas, teses, dissertações e monografias de seu acervo para download. Esse grupo de visitantes está chegando na pequena exposição Alma das Ruas, que mostra retratos de pessoas que viraram nomes de rua na capital. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesses retratos que mostram aqui os primeiros diretores, né? Olha só, o de cima, José Cândido da Silva Muricy, aquele lá de cima à direita. E ainda Romário Martins. Quem é que já passou pela casa Romário Martins? E quem é que já andou na rua Doutor Muricy? Pois é. Então, os nomes das ruas têm os nomes dessas personalidades todas. Em algum momento deixaram um trabalho, um estudo, alguma coisa que contribuiu para melhorar a sociedade na sua época. Essa relação da teoria com a prática, para a aprendizagem deles, é fundamental. Essas fantasias pertencem à primeira escola de samba de Curitiba, Embaixadores da Alegria, que nasceu na época de 1940 e se tornou tradicional, desfilando até os dias de hoje. Agora vocês estão entrando numa parte que é meio secreta. Digamos que isso aqui é uma área restrita aos funcionários do museu, uma das nossas reservas técnicas. Essa reserva, ela ocupa
é ocupada a maior parte dela com objetos de antropologia e etnologia pertencentes a vários grupos étnicos do Paraná e de todo o Brasil, de diversas tribos que inclusive já estão extintas, já não existem como populações autônomas. Esse material vai ser colocado em exposição proximamente, né? Material de plumária de diversas tribos do Xingu, da Amazônia, do Mato Grosso. Temos também já uma outra seção mais referente à parte de louça, cristal, metais, prataria. Uma das características do museu é essa grande diversidade de peças, né? Nós temos um museu que não tem um foco específico, ele é focado tanto na história quanto na antropologia e a arqueologia, como vocês vão poder ver. Uma parte de esculturas, mas também alguns quadros, alguns de bastante qualidade, não apenas do ponto de vista antropológico, de descrição de tribos indígenas, mas também de cenas da história do Paraná, como, por exemplo, esse quadro que retrata, né, a instalação da província do Paraná em 1853, na Assembleia Legislativa. Temos também alguns quadros como esse do Nísio, que é um artista paranaense que é especializado na retratação de animais, de grandes animais, né? Então seus quadros são bastante vigorosos, né, e acabam dando um colorido. E também cenas da cidade, como por exemplo este quadro que retrata a igreja do bairro Portão, aqui em Curitiba, que na década de 40, 30, 40, era na verdade um portão de uma fazenda que dava acesso à cidade, né? Então essas são algumas das curiosidades em termos de obra de arte que o museu guarda nessa sua reserva, que é uma das 3 reservas que nós temos no Museu Paranaense. Um acervo tão diverso possibilita a montagem de muitas exposições temáticas, mas também gera desafios para o setor de armazenamento e conservação. Esse é o setor responsável pela higienização e conservação e acondicionamento das obras deste museu, para que elas possam ser expostas ou guardadas na reserva técnica. Nós estamos fazendo o acondicionamento das moedas do acervo do museu. Esse material que ela está escavando é fuan, ele é escavado, ele é colocado o ano, o número do registro, aqui tem um modelo de como ficar pronto depois, e ela vai para a reserva técnica. Também estamos trabalhando com o acondicionamento das roupas, as indumentárias, que ela passa por um processo de higienização. Porque às vezes as obras que são doadas chegam muito sujas aqui. E esse trabalho é feito todo aqui embaixo, com todo carinho e cuidado que a gente possa fazer para ser apresentado ao público. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a história do Paraná e suas curiosidades. Alguém sabe qual foi o produto agrícola que impulsionou a economia paranaense por séculos? Espera aí que a gente já volta. Estamos de volta ao Museu Paranaense, um lugar dedicado à história do Estado. No primeiro bloco, visitamos a parte antiga da instituição, com exposições temporárias e de longa duração. E agora, entraremos nesse túnel do tempo que nos leva à parte nova. O acervo arqueológico do museu é formado por milhares de peças. Parte dele se refere à presença humana na região desde os tempos pré-coloniais. E é por aqui que começamos a nossa viagem. No Museu Paranaense, a gente começa com uma linha de tempo que trata das primeiras populações que ocuparam a região que atualmente compreende o estado do Paraná. Então, a gente tem desde caçadores-coletores, né, que tinham pontas de projéteis, né, como essas, e que podiam caçar grandes animais, como mastodonte. A gente tem um dente. E aqui a gente tem alguns instrumentos de pedra, como raspadores, né, e plainas, para tanto desbastar a madeira, para fazer o arco, fazer seus instrumentos, né, para se alimentar e para viver.
Os materiais arqueológicos normalmente encontrados representam 10% de um grande quebra-cabeça, o que dificulta a compreensão da ocupação humana na época. Mas o quebra-cabeça pode ficar mais fácil de entender quando se estuda um sambaqui. Nesses sambaquis, que são sítios arqueológicos que têm muito aporte de cálcio, por causa da quantidade de conchas, a gente tem uma conservação maior de material orgânico. Então, os indivíduos, os sepultamentos, eles acabam sendo, de certa forma, protegidos por mais tempo. Então, a gente consegue fazer escavação de sepultamentos de até 8.000 anos atrás. As populações que viveram no litoral conviveram com esses animais que existem até a atualidade. A gente tem sepultamentos, né, que a gente conseguiu identificar nessa região, e também a gente tem evidências que são relacionadas aos primeiros agricultores e ceramistas no Paraná, que chegaram nessa região há 4.000 anos, conviveram com as populações caçadoras e coletoras, mas só que já tem vestígios diferenciados. Então, são vasilhames que são de espessura fina, né? E vários objetos polidos já, como mãos de pilão, lâminas de machado com formato semilunar, com função ritual, e também grandes lâminas de machado para fazer a retirada de vegetais. 2.000 anos atrás, chegam povos Tupi-Guarani no Paraná. Tem uma característica bastante especial, que é fazer o sepultamento de indivíduos em vasilhame cerâmico. Esses vasilhames também eram usados para armazenar grãos, processar alimentos e, como última função, enterrar os mortos. Vocês vão ver o material dos índios Xoclen, mas essas lanças têm curiosidades, elas têm metal, e os índios não faziam uso do metal. Como é que aparece? É tudo por conta do contato com o homem branco. Eles faziam aproveitamento do material que o homem branco produzia, de metal, né, de ferro, e adaptavam para suas lanças. Aqui nos colares rituais, a mesma coisa. Não é que o índio produzisse coisas feitas de metal. Ele nem conhecia, nem sabia como trabalhar. Agora a gente vai falar sobre a ocupação espanhola no Paraná, no qual há convivência entre essas populações Tupi no litoral, Guarani no oeste, junto com Caingangue, Xoclen e outros grupos que não chegaram até a atualidade. Eu acho que a gente precisa conhecer mais da nossa história, da história de outros povos, de como que era antigamente, como o pessoal vivia, como que eles comiam, como que dormiam. Muito legal. Os espanhóis, eles têm como uma característica fazer vasilhames com o engobo vermelho nessa época, no século XVI, entre 1589 e 1632, que é o período de ocupação da cidade de Vila Rica do Espírito Santo, que foi escavada por equipe do Museu Paranaense. À medida que vai acontecendo a fundação de cidades espanholas ao longo da América do Sul, vai tendo um conflito bastante intenso e por isso a coroa espanhola decidiu fundar missões jesuíticas aqui no Paraná. As missões jesuíticas, que buscaram introduzir o cristianismo aos índios Guarani no período colonial, eram aldeamentos indígenas organizados e administrados por padres jesuítas espanhóis no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Aqui no Paraná, então, eles vão instalar 15 vilas, as reduções jesuíticas. Esta que vocês veem aqui é a principal, Santo Inácio Mini, à beira do rio Santo Inácio e do rio Paranapanema. E a gente pode observar todo o muro externo que protegia esses índios do ataque dos bandeirantes paulistas que vinham frequentemente para cá tentar escravizar esses índios. Em 1620 a 1630, os bandeirantes chegam numa expedição maior e destroem as 15 vilas jesuíticas. E nesta ocasião, no fim dessa República Guarani, digamos assim, controlada pelos jesuítas, nós vamos ter uma fuga espetacular. Mais de 12.000 índios saem à noite de canoa
da vila de Santo Inácio Mini e vão até o Rio Grande do Sul. Lá eles conseguem fugir. 65 mil índios foram escravizados e praticamente a população indígena foi erradicada do Paraná nesse período. Depois do período das missões, a região do Paraná passou a ser progressivamente ocupada pelos portugueses, atraídos pelo ouro. O ciclo do ouro foi curto na região, mas o processo de colonização do Paraná já tinha começado. Junto a esse processo de colonização, havia a presença da igreja, que marcava e efetivava o poder da coroa portuguesa. E essa presença pode ser vista aqui nessa imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Ela foi trazida pelos primeiros povoadores de Curitiba e se tornou a padroeira da cidade. É uma imagem quinhentista, ela é feita em terracota, provavelmente é de manufatura portuguesa. Acredita-se que ela seja uma das imagens religiosas mais antigas cultuadas no Brasil. Há uma história, uma lenda interessante por trás dessa imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que diz respeito à mudança da sede, mudança da povoação para a cidade de Curitiba. Ela inicialmente estava localizada na vila de Atuba, que foi uma das primeiras povoações de Curitiba. Todas as manhãs ela amanhecia com a face virada para o sul. Então os povoadores acreditavam que isso seria um sinal para que houvesse uma mudança da povoação. Então, a povoação foi mudada para a Praça Tiradentes e onde hoje se localiza a Catedral de Curitiba. Essa arca, datada do século XVIII, ela foi o primeiro cofre-forte do município de Curitiba. Ela poderia ser aberta somente na presença de 3 autoridades máximas do município, no caso, o presidente, o secretário e o tesoureiro. Aqui a gente está indo para um outro período da história do Paraná, na verdade um período que seria concomitante à colonização do litoral e do Planalto, mas é uma região mais do interior do Paraná, que seria um movimento tropeiro. O tropeirismo, cujo termo deriva de tropa, se desenvolveu como uma atividade itinerante praticada por grupos de homens que levavam mercadorias que sustentassem o crescimento do império. Aqui nessa vitrine a gente vê peças dessa cultura material legada pelo tropeirismo. São cuias, esporas, boleadeiras, instrumentos de medidores de líquidos e sólidos. Uma cultura muito rica que ajudou os tropeiros a realizarem tantas viagens. Junto com o vai e vem dos tropeiros, começaram a surgir estradas ligando Rio Grande do Sul ao sudeste do país e apareceram também as primeiras cidades. Curitiba, que ficava no meio do caminho, então estagnada, reavivou sua economia. Era o ciclo da erva mate. Essa folhinha aqui foi responsável pela manutenção do Paraná enquanto parte significativa da província de São Paulo e depois um estado emancipado a partir de 1853. A economia da erva mate possibilitou a geração de uma geração mesmo de empresários, os barões do mate, que chegaram a exportar cerca de 8% de todo o produto interno bruto do Brasil em erva mate. Nós temos aqui alguns objetos bastante significativos dessa cultura, né? Como as cuias de chimarrão, as bombas. É importante notar que o chimarrão começa a ser utilizado, a erva mate começa a ser utilizado nesta região, porque ela era endêmica, ela era nativa daqui. Os índios caigangue, que são os primeiros a usar a erva mate, que depois passa a ser comercializada pelos jesuítas, né, na região do Prata, que eles exportavam para lá, e isso é que vai fazer com que esse uso se disseminasse pelo interior, não apenas do Brasil, mas toda a região do Cone Sul. O mate era exportado em barricas, mas também era exportado em surrões, no lombo de burros, que desciam a Serra do Mar, né? A erva colhida da maneira como está aqui, depois era passada em pilão para virar pó e cancheada antes disso para desmembrar as folhas dos galhos. E com isso, chegamos à história da emancipação do Estado, que até 1853 fazia parte da província de São Paulo. E o nome escolhido foi o mesmo do maior rio da região, o Rio Paraná. A importância do museu realmente para mim é essa, assim, que você tem que saber os processos históricos que ocorreram até hoje, assim, para você saber o que acontece hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visita ao Museu Paranaense. O museu está aberto de terça a domingo e teremos muito prazer em recebê-los na nossa casa. Gostaria também de convidar vocês a conhecer o site do Museu Paranaense, que com certeza vai estar com mostras bastante diferentes
e um acervo muito interessante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então aproveita para anotar o endereço. O Museu Paranaense fica na Rua Kellers, na cidade de Curitiba, Paraná. Tchau, pessoal! Até o próximo museu!